Enfim, acabou o Campeonato Brasileiro, acabou o ano, acabou todas as competições, né? Tirando aí o Botafogo, vai disputar o Mundial de Clubes. Você acredita que tem time aí para ganhar e jogar aí de igual para igual com o Real Madrid, né? Real Madrid que não vem aí passando por bons momentos, principalmente com a chegada do Mbappé. Mas vamos lá falar do nosso Cruzeirão, né? Nesse fim aí de temporada, né? O Cruzeiro que decepcionou muito após a mudança de diretoria, após a mudança de comando técnico e após as contratações, né? As contratações aí, depois que as contratações chegaram, o Pedrinho colocou dinheiro no clube para estar contratando, as coisas não caminhou do jeito que o torcedor queria, né? O torcedor também tem uma parcela de culpa porque pediu aí a demissão do Seabra. Eu fui um deles. O Seabra começou a perder o comando da equipe, o time começou a dar perder alguns jogos. Em algumas partidas que o Seabra usava jogadores reservas, eu não via necessidade e perdeu alguns pontos bobos. Isso foi chateando a gente que, né, nós torcedores que estamos acostumados com vitórias e ver o clube aí perdendo uns pontos bobos que a gente sabia que ia fazer falta agora no final do campeonato. A gente quis sim a saída do Seabra, né? Pouquíssimos torcedores não queriam que o Seabra saísse do Cruzeiro, mas eu sim queria que ele saísse. Quando o Diniz veio, eu fiquei um pouco otimista, eu achei que a coisa ia caminhar, mas esse estilo de jogo do Diniz, infelizmente, é para 2, 3 anos de trabalho, coisa que o torcedor do Cruzeiro não quer esperar para ver. A gente precisa de um treinador que chegue e dê resposta com 1, 2 meses no máximo e já comece aí a dar um resultado que a torcida quer ver, que é um bom futebol e as vitórias principalmente. Às vezes o time não precisa jogar aquele futebol de engrandecer os olhos, igual o Mano Menezes, que era um treinador retranqueiro, que já passou no Cruzeiro, mas foi um treinador que conseguiu trazer títulos, jogava por um gol só, né? Então, quando o Mano Menezes fazia goleada, era 2-0, era goleada. Já o Fernando Diniz é um treinador que precisa de anos de trabalho para o time jogar da maneira que ele quer, sem falar que as peças têm que ser da maneira que ele quer também, que ele gosta, né? Que é esse futebol aí no toque de bola ali, principalmente na saída, que para mim é um futebol moderno que hoje não me agrada ficar tocando bola ali na porta do gol, né? Para mim é muito melhor você ficar tocando bola lá no campo do adversário, que se perder lá você volta, né? Correndo aí para tentar recuperar, mas ficar tocando bola no seu campo, não vejo vantagem nisso, que é um futebol que o Diniz gosta, chamar o adversário e tentar sair no contra-ataque. É uma retranca diferente, eu vejo assim, dessa forma. Então o Diniz ainda está se sentindo um pouco ofendido, desrespeitado, porque algumas mídias de comunicação estão falando aí em sua despedida que ele vai ser demitido, mas não chegou de nada de forma oficial para ele. Acredito que o Cruzeiro vai passar por uma reformulação. Se eu fosse dono do Cruzeiro, assim como o Pedrinho, além de torcedor, eu ser um investidor, eu com certeza eu iria demitir muitos jogadores, emprestar alguns, vender outros e trazer outros jogadores com a cara do Cruzeiro, jogadores que realmente vão entregar ali. Porque tem jogadores ali que infelizmente não rendem mais, não dá mais, sabe? Gostei muito hoje do Tevez jogando como titular, entrou bem quanto o Juventude, foi até fez o gol, me impressionou. Eu achei que não ia jogar aquele futebol que ele jogou, mas é um menino rápido, é um menino que pode ajudar o Cruzeiro futuramente, mas agora a gente precisa de jogadores experientes para tentar fazer do Cruzeiro um time vitorioso o ano que vem, um time que possa ser campeão estadual, possa brigar pela Copa do Brasil, possa brigar pelo o brasileiro e possa brigar pela Sul-Americana, assim como ele brigou esse ano. Então é isso que a gente espera. Alguns jogadores que foram contratados, eu acho que não vão ficar, apesar que eu gostaria muito que o Barreal ficasse, mas acredito que não vai ficar, a não ser que mude de treinador e ele peça que ele fique, mas muito difícil. O Wallace, eu acho que essa lesão aí eles inventaram dele, acredito que ele não fique, deve ser um jogador que deve ser renegociado, quem sabe até pode ser emprestado, talvez vá até pro Grêmio, quem sabe é um jogador que tem um nome, tem uma história com o Grêmio. Então, assim, e o Grêmio com certeza vai ter interesse em ter um jogador com o nome do Wallace lá no seu plantel, no seu elenco pro ano que vem. Mas no Cruzeiro eu acho que ele não fica, eu acho que ele perdeu um pouco o clima. O Matheus Henrique é fora de série, é um jogador muito bom e acredito que pode
vai render muito ainda no Cruzeiro. O Matheus Pereira acredito que fica também. Agora tem alguns murmúrios, né, de algumas contratações, que seria o Gabigol, né, o Dudu, que a gente ainda não sabe se de fato eles vão vir ainda, né? Mas se vir vai ser uma boa. Se o Diniz ficar, eu acredito que ele vai trazer alguns jogadores do Fluminense, tipo o John Arias, mas vamos ver o que vai acontecer em 2025. Se o Cruzeiro trocar de treinador, eu não vejo assim, o único treinador que eu gostaria de ver no Cruzeiro, pelo trabalho que ele fez no Botafogo, seria o Luiz Castro. Tirando ele, é muito difícil você ter um treinador brasileiro aí que eu vejo que possa ajudar o Cruzeiro, sabe, de alguma maneira, diferente do Diniz aí ou de qualquer outro. O Seabra ele começou bem, mas depois ele se perdeu, apesar que ele conseguiu fazer péssimos jogadores jogar a bola no começo do ano. Ele conseguiu fazer uma boa pontuação. Se ele continuar no Bragantino, vai fazer um bom trabalho. Mas a escolha do treinador agora ela é fundamental para o Cruzeiro. Tem que ser um treinador que se identifique, um treinador que ele se identifique e que dê uma forma do Cruzeiro jogar. O Renato Gaúcho é um bom treinador, acho que o clima dele lá no Grêmio não está muito bom, eu acho. Não conseguiu fazer um bom trabalho no Grêmio. Quem sabe no Cruzeiro ele consiga, né, ser aquele Renato Gaúcho do Grêmio vitorioso. O Renato Gaúcho conseguiu fazer um time do Grêmio ganhar título com refúgio, com muito refúgio. Então eu acho que se o Renato Gaúcho chega no Cruzeiro agora, né, no começo do ano, montando um time com as peças que ele pedir, e fazer uma pré-temporada, acredito que possa ser um treinador aí que consiga fazer o Cruzeiro jogar bola. Ele teve no Flamengo, em todos os clubes que ele passou, o futebol é um futebol gostoso de assistir, um time que parte para cima, um time que faz goleada, e ele tem que trabalhar mais a defesa. Mas eu acho que para um time que quer fazer investimento igual o Cruzeiro, acredito que esse não vai ser o problema para ele. Mas vamos ver o que será do Cruzeiro em 2025. Nos próximos dias aí deve vir algumas informações sobre o treinador e sobre dispensa e também novas contratações. No mais é isso, né? O campeonato acabou, infelizmente. O Atlético não caiu, deveria ter caído. Não gostei do Atlético Paranaense ter caído. Gostaria muito mais se fosse o Atlético Mineiro. Ia enfraquecer um pouco o futebol de Minas, mas não tem problema. Não tem problema, o Atlético poderia ter caído sim. Muito chateado pelo Cruzeiro não ter ido para a Libertadores. Queria muito, mas muito mesmo que o Cruzeiro fosse para a Libertadores. Eu acredito que se o Cruzeiro fosse para a Libertadores, o Pedrinho ia colocar muito dinheiro para a gente tentar ser campeão dessa Libertadores e bater de frente com os times hoje que estão no auge, que é o Botafogo, o Palmeiras e também o Flamengo, né? Então assim, seria maravilhoso se o Cruzeiro fosse. Por 2 pontos a gente não foi, né? Esses jogos finais aí do Diniz no Brasileiro, infelizmente não rendeu um bom resultado, e aí a gente acabou sendo penalizado na final da Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro, não indo para a Libertadores, mais uma vez aí tentando, né, a Sul-Americana. É foda porque quando você pensa em Sul-Americana, a gente para analisar que o Cruzeiro precisava de um jogo só para ir para a Libertadores, que era a final contra o Racing, que não é um grande time. E quando o Cruzeiro perdeu aquela final, o que vem na minha cabeça, agora tem 4 jogos. O Cruzeiro tinha um para ser campeão, né? Colocar um título ali esse ano, consagrar o ano. E pronto, e já ir para Libertadores, que era a meta, era o objetivo. Só que aí ele largou esse, né, não conseguiu esse objetivo, e aí veio 4 partidas. Dessas partidas, uma contra o Grêmio e a outra contra o Palmeiras. Então, assim, é muito complicado isso aí, muito. Quanto o Bragantino, o Cruzeiro tinha obrigação de ganhar, porque o Cruzeiro, pelo elenco que o Cruzeiro tem, eu acho que o Cruzeiro também tem mais futebol que o Bragantino. Então o Cruzeiro poderia sim ter ganhado essas partidas contra o Bragantino, assim como ele ganhou hoje do Juventude. E também tinha futebol para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não jogou muito bem. O Palmeiras não tem mostrado um bom futebol no final do campeonato agora. Então dava para o Cruzeiro ter ido para a Libertadores. Fiquei muito chateado com isso, mas é assim, futebol é assim.
E aí, vida que segue, beleza? É isso, vamos ver as notícias dos próximos dias. Muito obrigado. Eu fui.